Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, nessa noite tão agradável. E como já foi prometido, eu hoje pretendo prosseguir o assunto que o Roberto iniciou na semana passada. Ele falou sobre mediunidade e hoje nós vamos falar sobre o médium, especialmente quanto aos seus aspectos morais. Bom, então, só para a gente recordar um pouquinho o que significa médium. Médium é um meio, o intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. É aquele que possibilita com que os desencarnados possam entrar em contato com os encarnados, certo? Então ele faz essa ponte. O médium é uma ponte entre os dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Quer dizer, o mundo dos espíritos desencarnados e o mundo dos espíritos encarnados. A mediunidade, ela é um aspecto um tanto físico, né? Então é uma coisa inerente à própria humanidade. Por isso, diz Kardec que todos nós somos médiuns em um grau maior ou menor. Por quê? Todos nós conseguimos entrar em contato com o nosso mentor através da prece, através da intuição. Então, quando a gente consegue, de alguma maneira, perceber a influência do mundo espiritual, nós aí estamos sendo médiuns. Muitas vezes, há pessoas que falam que absolutamente não são médiuns e não reconhecem que muitas vezes elas podem estar agindo sobre a intuição, sobre a orientação daquele espírito que está ali do seu lado, que é o seu mentor, né? Ou muitas vezes, quando é uma pessoa desequilibrada, pode ser até um espírito com más intenções, com intenção de prejudicar essa pessoa, outra pessoa, então ela pode estar sendo a ponte entre esse espírito e os encarnados. Bom, então, a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, como, por exemplo, a visão, a audição, né? A fala. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que já nascem com um dom, com uma facilidade para cantar, para tocar um instrumento. Mas nem por isso nós, qualquer outra pessoa, pode aprender a tocar um instrumento ou cantar, né? Pode desenvolver essa capacidade que ela tem, mesmo que num grau incipiente, tá? Então, a mediunidade, quando é serviço do bem, a gente pode sim aprender a ir desenvolvendo essa capacidade que todos nós temos. Por exemplo, a pessoa que tem uma intuição, né? Em vez de eu sair daqui e vou por esse caminho, não, hoje eu vou fazer um caminho diferente. Ela não sabe por quê, ela resolveu, sem nenhuma explicação, fazer um caminho diferente. Isso pode livrá-la de algum problema, né? Então, essa intuição pode estar sendo uma orientação do seu espírito protetor, tentando livrá-la desse problema. Pessoas que acham que não são médiums, mas é um tipo de mediunidade bastante importante, são os artistas, porque os artistas, eles trazem para o mundo da matéria a beleza que está no mundo espiritual. Então, existem muitos, principalmente compositores e outros escritores,
que, assim, do nada, pega lá e faz uma música, de repente, do nada. Existem muitos exemplos disso que a gente lembra mais, porque é uma coisa que ele confessou que foi assim, né? O Almir Sater, ele escreveu a música Tocando em Frente, assim, de um repente, né? E ele mesmo acha que aquilo foi uma inspiração, ou seja, um tipo de mediunidade. Outra música que foi composta assim no ato é aquela música A Paz, do João Nonato e Gilberto Gil. Então, eles se uniram para fazer a música, de repente, um dormiu, a hora que ele acordou, a música estava pronta. E quando essas coisas acontecem, essas obras de arte são perfeitas, né? Não dá para se colocar um senão ali. Por quê? Porque elas já vieram prontas. E aquele artista foi um médium naquele momento, né? Então a gente tem que estar sempre aberto a poder prestar atenção como nós podemos estar sendo instrumentos do mundo espiritual, né? Como até o Roberto mesmo já falou, que nós vivemos cercados por uma nuvem de espíritos e os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar, né? Mas, normalmente, no livro dos médiuns, o Kardec diz que, usualmente, essa qualificação de médium, ela se aplica mais àquelas pessoas que tem uma faculdade mediúnica assim, visível, com efeitos bem caracterizados, né? Então, e de uma certa intensidade. São aqueles médiuns ostensivos. Então, a gente percebe que aquela pessoa está sendo um contato entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. E existem uma quantidade, né, uma variedade de tipos de mediunidade. É o que o apóstolo Paulo já chamava de a diversidade dos carismas, né? Então, existe uma infinidade de maneiras que a gente pode ser médium entre o mundo material e o mundo dos desencarnados. Como que a gente, os mais usuais, né, que são os videntes, aqueles que enxergam o mundo espiritual, os audientes, aqueles que ouvem, né, os espíritos, os psicógrafos que passam mensagens escritas, aqueles que fazem a psicofonia, psicofônicos, são aqueles de incorporação, o espírito fala por outro corpo, pelo corpo do médium. Existem os médiuns de cura, existem aqueles que fazem a pintura mediúnica, que compõem música mediúnica e assim por diante. É uma quantidade bem grande de tipos de mediunidade. A mediunidade, então, não se restringe ao espiritismo, ao meio espírita. Na verdade, não foi o espiritismo que inventou a mediunidade. A mediunidade sempre houve em todos os tempos da humanidade, né? Então, desde o início, houveram médiuns, ou seja, aqueles que tinham possibilidade de entrar em contato com o mundo dos espíritos. Os que eram mais conhecidos na antiguidade foram os profetas, né, que estão lá na Bíblia, e existem as histórias, os relatos de como eles atuavam, as pitonisas, que eram as pessoas que faziam adivinhações. Moisés foi um grande médium de efeito físico
E Jesus é um médium entre Deus e nós, né? Então, ele nos faz conhecer a vontade de Deus. Então, por isso ele é o nosso modelo de perfeição e ele é um médium entre nós e Deus. Bom, como é que acontece a mediunidade? A mediunidade acontece através da sintonia, né? Então, o médium é capaz de sintonizar o espírito desencarnado, e aquele espírito desencarnado é capaz de entrar em contato com aquele médium, ou seja, tem que ter uma sintonia, uma ligação entre os dois, para que haja essa troca aí. Por isso, a importância de um médium manter o seu padrão vibratório num determinado nível, onde ele possa entrar em contato com os bons espíritos. Porque se o médium descuida da sua parte moral e se deixa levar por essas imperfeições que nós temos, né, estando encarnado, e não cuida disso, não vigia o seu comportamento, o que vai acontecer? Ele vai sintonizar com um espírito que não é um espírito elevado, né? Um espírito com más intenções, e ele pode ser até fascinado por esse espírito. O espírito pode se apresentar a ele como sendo um grande avatar, uma pessoa muito importante. Ele pode acreditar naquilo e pode se achar assim uma pessoa muito especial por estar entrando em contato com aquele espírito muito elevado, e aí acaba virando uma coisa que ele não vai terminar bem, né? Então, por isso, a importância muito grande do médium manter o seu padrão vibratório. Para isso, o que ele precisa? O que ele vai fazer? Ele tem que manter a vigilância, né? Conforme Jesus já nos ensinou. O orai e vigiar. Ele tem que vigiar o seu comportamento. Por que ele está agindo de tal maneira ou de outra? Por que ele reagiu daquela forma inconveniente? Ele tem que estudar tanto a parte doutrinária para ter conhecimento de como é que as coisas acontecem, e também a parte evangélica, porque ele precisa realizar a sua reforma íntima. Então, através do conhecimento da doutrina e através do conhecimento do evangelho, ele vai se melhorar, e aí sim ele vai conseguir entrar em contato com os espíritos mais elevados. E outra coisa, a mediunidade é um instrumento que foi dado para aquela pessoa para que ela realizasse um trabalho, né? E quando você pega um determinado tipo de instrumento, você sabe o que você deve fazer com ele. Por exemplo, eu pego uma caneta, eu recebo uma caneta, eu sei o que eu tenho que fazer com essa caneta. Se eu recebo um martelo, sei o que eu preciso fazer com esse martelo, para qual é a finalidade, para que serve aquele instrumento. A mediunidade é um instrumento que facilita, então, esse ser humano trabalhar em prol do desenvolvimento dele próprio e em prol do auxílio aos outros, as pessoas que estão à sua volta. Então, isso é muito importante, porque sem isso, o espírito, os bons espíritos não vão sintonizar com ele vai acabar acontecendo o quê? Ele pode descambar para um caminho que não é um caminho do bem. E muitas vezes
o próprio mentor, os amigos espirituais desse médium, pode providenciar que ele tenha a mediunidade suspensa para que ele não acabe fazendo coisas piores, né? Muitas vezes há pessoas que trazem uma mediunidade em desequilíbrio porque elas trazem muitos débitos de vidas anteriores. Então, é uma mediunidade na qual ela vai enfrentar os inimigos do passado. Então, ela precisa mais ainda se fortalecer no conhecimento da doutrina, se fortalecer no conhecimento do Evangelho, para poder se auxiliar e auxiliar aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão ali do seu lado. E só com conhecimento é que essas coisas se resolvem, né? Então, tem gente que muitas vezes procura a casa espírita pensando em se livrar de um obsessor. Então, essas coisas não acontecem, porque a gente só vai se livrar de um, entre aspas, obsessor, um espírito que foi o nosso inimigo no passado e que no momento procura uma revanche, uma vingança. A gente só vai se livrar com o quê? Com o conhecimento e com a nossa reforma íntima. E muito estudo do Evangelho. Então, o que é o bom médium? O bom médium não é aquele que é capaz de produzir efeitos excepcionais, maravilhosos, que tem uma facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Esse não é necessariamente o bom médium. O bom médium é aquele que sabe usar essa sua faculdade para o bem. Esse é o bom médium, que mantém a sua moral elevada e assim ele vai ser assistido pelos bons espíritos. E o que é necessário para que isso aconteça? A constante vigilância espiritual, o estudo da doutrina e do Evangelho de Jesus e o trabalho em favor do próximo. Sem isso, a pessoa vai estar deixando enferrujar esse instrumento que Deus lhe deu para o auxílio ao seu próximo. E nunca esquecendo aquele ensinamento de Jesus, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Então, a pessoa que tem qualquer tipo de mediunidade e que pode auxiliar o seu próximo, ela precisa fazer isso absolutamente de graça, porque ela está trabalhando em nome de Jesus, né? Ela não está realizando esses efeitos por si mesma, e ela reconhece isso. O Brasil, ele foi agraciado com alguns médios excepcionais, tem sido assim, e é bom a gente observar e seguir o exemplo desses médiuns. Eu anotei aqui o nome de alguns só, porque se a gente for falar todos, aí fica difícil. Então, olha, nós tivemos o maior de todos, que todo mundo conhece, que é o Francisco Cândido Xavier, né? Que ele escreveu N livros, que cada dia aparece um livro, né? Já estava preparado a publicação de um livro novo do Chico Xavier. E ele nunca fez uso da renda desses livros. Ele foi uma pessoa que sempre auxiliou o próximo como ele podia. Ele criou os seus irmãos e escolheu para o seu desencarne um dia em que o povo brasileiro estava felicíssimo. Então, durante
uma Copa do Mundo que o Brasil foi campeão, ele desencarnou. Nós tivemos também a dona Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium fabulosa. Desde criança ela tinha sintomas de mediunidade e é muito interessante a gente tomar conhecimento da vida de Ivone do Amaral. Nós tivemos Caibar Schutel, né? Nós tivemos Eurípides Barçanufo. Eurípides, que ele era capaz de, estando presente num lugar, se fazer visível num outro lugar à distância, né? São médiuns fabulosos. E hoje nós temos ainda encarnado entre nós, é uma bênção, nós temos Divaldo Pereira Franco, que já tem mais de 92 anos, né? E ainda completamente lúcido, ativo, fazendo palestras, e ele mantém a casa, né, que ele construiu de auxílio às crianças carentes. Ele adotou, registrou como seus filhos crianças carentes que apareciam lá e cuida de uma porção. Então, eu sempre gosto de trazer informações para vocês de livros. Então, eu vou mostrar para vocês esse livro da Sueli Caldas Schubert, que ela desencarnou não faz um ano ainda. Então, aqui ela conta toda a história de Divaldo Franco. Então, é um livro bem interessante para a gente tomar conhecimento da vida, né, e do que realizou esse grande médium que ainda, graças a Deus, ainda está entre nós. Bom, e para finalizar, eu vou ler um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é o capítulo que fala que não são os médiuns, não são os sãos que precisam de médico, mas, é claro, os doentes. Então, a pessoa que traz a mediunidade, em primeiro lugar, as mensagens que ela recebe é para ela mesma, né? Então, ela é o primeiro interessado das suas mensagens. Então, nesse item, no item 12, no final do item 12, Kardec diz o seguinte: a mediunidade não implica necessariamente em relações habituais com os espíritos superiores. Não é porque a pessoa é médium que ela vai só trazer mensagem de espíritos superiores. Muito pelo contrário. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos, né? O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos. E só por eles é assistido. É nesse sentido que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, o médium deve ser um instrumento da espiritualidade superior. Então, normalmente, eu gosto de orientar as pessoas, né, que estão nessa condição, e quando elas têm necessidade de uma orientação melhor, que elas façam a prece de São Francisco. Vejam bem, São Francisco diz assim: Senhor, dirigindo-se a Jesus, fazei-me instrumento de vossa paz. Quer dizer, ele pede para ser um instrumento da espiritualidade maior. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E por aí vai. Ou seja, se nós conseguirmos pensar da maneira como Francisco de Assis pensava, nós vamos ser instrumentos maleáveis nas mãos da espiritualidade. Isso é o que faz um bom médium, né? Porque
nós somos seres humanos são imperfeitos, mas aquele que procura se melhorar, né, principalmente moralmente, através da reforma íntima, através do estudo, através do trabalho no bem, esse vai ser um instrumento maleável na mão dos espíritos superiores. Aí sim ele vai estar sendo um bom médium.